E aí, missionários? Tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo. Eu sou a Larissa. Sejam bem-vindos ao canal Missão A2. Vamos falar hoje sobre o que, meu amor? Hoje nós vamos fazer um vídeo comentando uma notícia que está correndo por aí na internet e que tem preocupado de certa forma alguns cristãos. Então a gente trouxe aqui a nossa opinião em relação a esse assunto. Não que a nossa opinião vale um caminhão de tesouros, né? Mas toda opinião é válida e é bom ser discutida, né? E novas informações sempre são bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre a Bíblia Sagrada que foi destruída em um evento satânico em Massachusetts. Acho que é de Boston, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, gente. Foi o SatanCon, gente, tem até nome, SatanCon, que foi considerado o maior evento satanista de toda a história, pelo menos do ano foi considerado o maior evento e, por incrível que pareça, ele está esgotado. Começou nessa sexta-feira que passamos e a abertura foi nada mais, nada menos do que rasgarem as folhas da Bíblia. Uma das líderes desse evento, ela abriu o evento rasgando a Bíblia, falando que isso é apenas uma demonstração de que eles estão indo contra a símbolos opressores. Olha que falta de coerência, né? Eles estão rasgando algo que é considerado o maior item histórico do planeta, algo que é o livro mais vendido no mundo inteiro de todos os tempos. O número 1 de livro mais vendido da história da humanidade. Aonde a base deste livro é o amor ao próximo, e eles estão falando que este símbolo é um símbolo opressor. Olha que loucura. Gente, não tem nem sentido, né? É triste, né? É triste. Chega a ser cômico. E além de eles terem rasgado a Bíblia, eles também rasgaram uma bandeira que representa as forças. Vou até ler aqui pra vocês. Gente, não liga pro som dos cachorros no nosso fundo, mas quando a não gente tem o que fazer, tá? Quando a gente desliga a câmera, eles ficam em silêncio, mas parece que tem um espírito que comunica eles quando a gente liga a câmera. E aí eles começam a latir na hora que a gente tá gravando. Pra querer fazer a gente desistir, mas o cão gente, não vai nos impedir. Literalmente. Então deixa eles latirem. Vou até fechar a janela pra ver se abafa o som. Peraí. Eu vou até ler aqui pra vocês, gente, o que eles... então vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, né? Não, mas isso é importante. A Larissa vai pingar o colírio no olho dela, que finalmente ela fez a segunda cirurgia nos olhos dela. Pra quem não sabe, a Larissa tem ceratocone na visão. Depois vocês pesquisam aí pra ver o que é ceratocone, mas resumindo, é um problema na córnea do olho dela. E misericórdia, olhem pela vida dela, tá? Porque ela poderia ter ficado cega, né? O problema dela é muito avançado. Então, olhem pela vida da sua missionária querida, Larissa Melaré. Vamos lá, gente. Eu vou ler para vocês aqui o que está na notícia. Olha que incoerente. A iniciativa é do The Satanic Temple, que significa o templo satânico, em português. Templo satânico. Afirma oferecer aos participantes palestras e painéis apresentados por sua equipe e congregações, além de um mero entretenimento noturno e um mercado satânico. A edição deste ano teve início na última sexta-feira, dia 28/4. Olha a missão deles. Presta atenção na missão deles, do templo satânico. Nossa missão é encorajar a benevolência e a empatia entre todas as pessoas, rejeitar a autoridade tirânica, defender o bom senso prático e a justiça e ser direcionado pela consciência humana para empreender atividades nobres. Você não acha que é um pouco incoerente da parte deles? Eles terem essa missão
como um jargão quase deles e rasgarem uma Bíblia onde a grande parte da população mundial a utiliza. E além de tudo, eles rasgarem uma bandeira que representa as forças policiais americanas. Isso não tem coerência. Para mim é fora de noção. Eu não sei qual o propósito que levou eles a fazer isso, se é para causar medo, eu não sei que fins, né, no interior do propósito que levou eles a realmente organizar tudo isso, mas realmente não faz muito sentido, porque se você for pesquisar na história da humanidade, você vai ver que por muito tempo, infelizmente, a igreja, religião, estragou muita coisa e afastou muitas pessoas de Deus, isso é verdade. Porém, a Bíblia nunca foi um motivo, nunca foi uma arma, nunca foi um objeto utilizado para destruir vidas. Na verdade, pode ter sido usado para manipular pessoas, isso nós vemos até hoje. Por isso que a gente veio falar que essa intenção de rasgar Bíblias, né? Esse movimento do tempo satânico deles rasgarem a Bíblia é preocupante sim pra gente, não é bom. Por quê? Porque a gente vê hoje... Peraí, rapidinho, mano. Você me cortou. Ai, perdão, gente, perdão. É porque a Bíblia em si, ela pode ser usada muitas vezes religiosamente para manipular pessoas, que isso é extremamente errado, igualmente. Porém, a Bíblia em si, o propósito da palavra de Deus sempre foi transformação de vidas, e isso a gente tem inúmeras provas de que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia em si, ela é um instrumento para transformação de vida e não para o pior, para melhor. Isso a gente excluindo todo tipo de religiosidade, tudo aquilo que o homem, né? Tudo aquilo que a mão humana colocou, é tudo errado, vai levar pro buraco do mesmo jeito. Agora, tudo aquilo que realmente veio do coração de Deus, pensa, gente, Deus inspirou 40 escritores durante um período de 1500 anos no decorrer da história, onde pessoas de diferentes contextos, diferentes realidades estavam em uma conexão surreal durante a história e foram direcionados pelo próprio Espírito Santo para escrever aquelas palavras contidas na Bíblia. E durante muito tempo, durante a história, desde César e todos os imperadores de Roma, tentaram destruir a Bíblia, queimaram e tudo mais, fizeram assim inúmeras manifestações para derrubar a igreja e tudo mais. E não aconteceu. Pelo contrário, todas as vezes que tentaram destruir a Bíblia, tentaram apagar a palavra de Deus da história, ela se reergueu mais forte ainda. Muito mais forte. E por que a gente quis falar isso hoje? Porque é preocupante um evento satânico ser considerado o maior da história e ele foi esgotado, ou seja, foram muitas e muitas pessoas. Eu não achei o número, pelo menos eu não pesquisei tanto para saber quantas pessoas estavam lá, mas só do fato dele ter sido esgotado, esgotou para 5 pessoas. Mas obviamente que não foi somente isso, né? Foram muitas pessoas, ele foi esgotado e nós vemos isso como algo ruim. Isso não é bom. Você ter tantas pessoas dando tanta atenção para pessoas que realmente mentem até na missão de vida delas é terrível, é terrível. Satanás ele representa o oposto ao bom. Literalmente, ele é o oposto. Ele é o antônimo da palavra bom. Então, a gente tem que entender que daqui para frente é só para trás. Eu tô falando muito isso esses últimos tempos. Por que eu falo isso? Porque a volta de Jesus é iminente. E a cada período que nós passamos, a cada passo que nós damos na história, nós vemos que Jesus está mais perto. E a Bíblia nos mostra que a perseguição vai ser cada vez maior. E eu creio que vai começar pela palavra de Deus. E na verdade, ao fazer isso, eles podem estar com o desejo de confrontar mesmo, né? De falar, não, vamos causar divisão, vamos mostrar para eles quem é que manda e tudo mais. Porém, eles mal sabem que estão
cumprindo o que já está escrito na Bíblia. Apenas estão vivendo aquilo que a Bíblia já falou que iria acontecer. Mas eu acho que o meu maior medo, amor, não é nem eles rasgarem a Bíblia. Para mim, eles rasgarem a Bíblia é o menor dos males. É o de menos. O meu maior medo é o que acontece hoje em dia. São pessoas manipulando a palavra de Deus para pregar a sua própria verdade, não a verdade que está na Bíblia. Mais poderoso e mais destruidor do que um satanista falando que é satanista e rasgando a Bíblia são pastores, apóstolos, bispos, falando que são de Deus e pregando heresia, levando pessoas para o inferno. Isso é uma realidade. Muito pior. Isso é muito pior. É muito pior, é nos luz pior, porque você está usando de algo que é verdade e transformando essa verdade em mentira. Você está maquiando uma verdade. Isso a gente vê de vento em polpa, principalmente no Brasil. O que nós mais vemos no Brasil é um evangelho raso, mentiroso, manipulador. Quantas e quantas denominações hoje em dia eles criaram o próprio evangelho, criaram as próprias regras, eles vivem pela visão e não pela palavra de Deus. Eles pregam a visão que Deus deu para eles, eles pregam uma estratégia que Deus deu para eles, mas eles esquecem de pregar o evangelho, que é a base de todas as coisas. E por que, gente, o que a gente está falando é verdade? Primeiro que a realidade da igreja brasileira prova e comprova o que nós estamos dizendo. Por quê? Se você olhar no censo, né? Se você olhar nos números, a cada ano, desde 2018, são abertas quantas igrejas por ano? 14 mil igrejas são abertas. Não estou falando de igreja católica ou outra religião, estou falando de igreja evangélica. São abertas 14 mil igrejas evangélicas por ano. E aí, quando você vai olhar, são 4, 5, 7 igrejas por rua. E aí, quando você vai um pouquinho mais fundo, só por rua, né? Tem igreja que vem de parede para parede. Exatamente. E quando você mergulha um pouquinho mais profundo nas pesquisas, você vai olhar e ver que ainda existem 9 povos não alcançados no Brasil. Só de pessoas surdas. Na verdade, aumentou. Só de surdos são mais de 11 milhões de surdos e menos de 1% se declara cristão. E dentro desse grupo cristão, eles não têm material para estudo. Nós conhecemos uma surda há alguns anos atrás. Ela congregava há 8 anos numa igreja e ela não sabia o motivo de Cristo ter morrido na cruz. Ou seja, ela não sabia o porquê ela cria naquilo. Ela não sabia. Ninguém explicou para ela em 8 anos. 8 anos. É uma lástima. Fora os sertanejos, fora o sertão, que ainda existem inúmeros lugares no sertão, centenas de assentamentos sertanejos que ainda não têm a presença da igreja. São comunidades indígenas, ciganos, estrangeiros que vivem no Brasil, ribeirinhos. Ribeirinhos são 10 mil comunidades sem a presença zero do evangelho. Zero. Não tem uma igreja, não tem um santo, não tem nada. Isso só estamos falando do Brasil. Fora a Janela 1040, que são quase 31% da população mundial que ainda não conhece Jesus, que nunca ouviram falar de Cristo. Ao todo são 42, mas só dentro dessa janela desse 40 é aproximadamente 31% da população mundial que não conhece a Cristo. Gente, e aí a gente faz essa pergunta, pra quê? Onde estão essas 14 mil igrejas sendo abertas? Elas não estão fazendo a diferença na sociedade. Elas não estão servindo pra nada. Elas estão brigando entre si. Há uma competição muito grande. Há uma competição surreal entre as igrejas, de um tentar roubar o membro do outro, de uma tentar mostrar que é mais moderna que a outra, de uma tentar mostrar que é mais rica que a outra, que é mais não sei o que a outra. Isso é notório. Só que diferença na sociedade, auxílio para os pobres, para os necessitados, para as viúvas, para os estrangeiros, zero. Mudança na política, sociedade, governo, zero. Em todas as áreas da sociedade, zero. Exemplos, referências, zero. A gente vê pouquíssimas. Existem igrejas boas? Existem. Só que
elas estão encobertas, elas estão Escondidas, estão sendo escondidas. apagadas, porque as outras que estão com os holofotes estão jogando elas cada vez mais pro fundo do buraco. E por que a gente está entrando nesse assunto? Porque notoriamente as pessoas, nós cristãos, eu, a Larissa, vocês, não estamos interessados em conhecer mais da Bíblia. Ela foi ver se estava gravando. Então nós não temos interesse em conhecer da Bíblia. Será que você conhece pelo menos a história da Bíblia? Será que você conhece a história da igreja? Será que você conhece de onde surgiu a igreja? Por que você hoje tem uma Bíblia? Será que você conhece realmente a Bíblia como deve ser conhecida? Será que você sabe ler a Bíblia? Você sabe o contexto daquele texto, o contexto do livro que você acabou de ler da Bíblia? Será que você sabe o contexto histórico, qual que é a intenção do texto? Ou você pega um trecho, tira um pretexto e vira uma heresia? Um texto fora de contexto, ele vira um pretexto. E é o que mais nós vemos hoje. Então a gente vê pessoas rasgando a Bíblia, isso nos preocupa muito. Mas eu me preocupo muito mais com cristãos que não conhecem nada da palavra de Deus. E eu posso afirmar categoricamente que a maior parte dos cristãos brasileiros não conhecem nada da palavra de Deus. Eu acho que muito malemar leram a Bíblia inteira. E se leram a Bíblia inteira alguma vez, leram só para falar eu li. Infelizmente, hoje em dia, a igreja é só um clubinho gospel, né? Ninguém tem compromisso de verdade com o evangelho. Ninguém busca realmente a santificação. Ninguém está preocupado com o reino dos céus em questão. Estão realmente assim, é um clubinho. Existem vários clubinhos dentro da sociedade. Eu me identifico com o clubinho gospel, então eu vou frequentar aquele clubinho de domingo. Porque é gostoso. Porque é legal, aumenta meu ego, me ajuda a ter amor próprio, a ter esperança, a conseguir bênçãos, enfim. Isso não existe. Isso não é evangelho. O evangelho é morrer para você mesmo. É pobre, gente. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, fala assim, que se nós buscarmos e esperarmos em Deus apenas nas coisas terrenas, só nas coisas terrenas, nós somos de todos os homens os mais dignos de dó. Dó. A gente é o escória da humanidade. A gente não sabe nada. Aí os cristãos se levantam para militar porque, nossa, tem que defender as escrituras. Imagina se queimam todas as Bíblias. Imagina se destroem toda a palavra do Senhor que é sagrada, o nosso livro. Não é? Gente, imagina se hoje queimarem, reunirem todas as Bíblias, forem proibido a pregação do Evangelho, tanto no Brasil como no mundo inteiro, todas as Bíblias forem queimadas, todas as Bíblias online também forem apagadas de todo o sistema universal. Uma hipótese. Será que a Bíblia está dentro de nós? Será que nós temos a Bíblia cravada dentro de nós a ponto de não sentirmos falta de um papel, mas temos ela gravada completamente dentro de nós? Será que você, agora, uma pergunta para eles, qual que é a missão da igreja? Qual que é o motivo da igreja existir? São dois motivos. Qual que é a missão da igreja como um todo? Cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu lugar no reino. Sim, cada um tem você é membro, cada um faz alguma coisa no corpo de Cristo, claro. Mas qual que é a missão geral? São duas. Escreve aí nos comentários se você souber. Para um pouquinho, dá um pause e escreve aí rapidinho. Dando um tempinho, deu pause. Será que você sabe que a primeira missão da igreja é se relacionar e conhecer a Deus, e a segunda é pregar o evangelho apresentando esse Deus que você conheceu? Se você não conhece a Deus, se você não conhece a Bíblia, se você não entende as escrituras, é impossível você pregar o evangelho. É impossível. Ou seja, uma coisa depende da outra. Você precisa conhecer a Deus para fazer ele conhecido. É por isso que Deus fez com que você seja participante da obra redentora. Ele não precisa da gente para isso, mas ele escolheu fazer isso. Porque ele quis, porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Então você, como cristão, tinha que aproveitar isso. Como? Aprendendo de Deus,
orando e lendo a Bíblia muito. Não é somente ler como se fosse um livro de história. Não, é conhecer as Escrituras. Ir lá buscar no original, na palavra, o sentido da palavra, o sentido do contexto, o sentido histórico, por que foi escrito, para quem foi escrito. Para depois pregar o Evangelho. Será que você, cristão, se for tirar da sua Bíblia hoje, o que vai acontecer? Será que você vai saber pregar o Evangelho? Ou você vai ficar pregando... Se pregar, né? O duro é se pregar o Evangelho. Isso que eu fico mais louco. Porque provavelmente não vai pregar. A 90% da igreja brasileira, se rolar uma perseguição hoje, no dia seguinte, ele fala que não é crente. Desconverte na hora. Eu duvido que a igreja brasileira suporte uma perseguição. Não vamos suportar uma perseguição. Ainda temos que aprender muito sobre quem Jesus é. Ainda temos que aprender muito. E esse é o objetivo desse vídeo, porque de nós termos gravado esse vídeo. Você não tem que sentir medo da perseguição. Porque isso vai acontecer e o nosso foco não é terreno, é eterno. Está na eternidade. Você tem que sentir medo de não estar sendo referencial o suficiente, de não estar sendo parecido com Jesus o suficiente e de não estar pregando Jesus com a sua vida. Esse deve ser o seu maior medo. Porque na hora que a sua fé for cobrada, ela for testada por alguém, porque vão vir testar você para realmente saber se você é cristão ou não, é no conhecimento da palavra de Deus. Se realmente você conhece as Escrituras. E eu quero ver o que você vai responder. Muitas pessoas vão inventar histórias, mas você pode ter certeza que você vai ser cobrado por isso. Porque quanto mais você ensina errado, mais sangue você derrama. E você vai ser culpado por não conhecer a palavra de Deus. A culpa é sua, a culpa é nossa, por não conhecer as Escrituras Sagradas e pregarmos heresias por aí. Eu já preguei tanta heresia no começo da minha caminhada que eu até pedi esses dias perdão para algumas pessoas, que eu falei assim, olha, eu preguei errado para vocês. Aí eu me desmenti. Porque eu não conhecia, eu não lia. No começo da caminhada, naquele primeiro amor, quero pregar, mas não tinha ninguém para me instruir da maneira correta. Então busca uma liderança decente e bíblica para você. Porque também, se você está numa igreja que é extremamente herégica, você está porque você quer. Você está porque você quer. Você é enganado porque você gosta. Porque é conveniente para você. Aí você vai, a hora que você querer sair, você vai sair porque não está sendo mais conivente para você. Então, comece a julgar se realmente a palavra está sendo pregada na sua igreja. E você só vai saber isso se você conhecer a palavra. Eu e a Larissa já passamos por muito perrengue em relação à igreja. Muito. Porque a gente é criterioso com a palavra de Deus. Eu não tenho essa de pregar heresia e eu falar assim, é normal. Não é normal. Mas é só um erro aqui, outro ali. Não. Erros são erros, heresia é heresia. Principalmente quando ela é pregada de propósito para te enganar e nos enganar. Então, conheceremos a palavra, né? Exatamente. Vamos conhecer a palavra para que ninguém nos escravize. Nós temos essa liberdade, né? Se a gente for no Oriente Médio, você não tem essa liberdade de ler a Bíblia. Você não tem. Você não vai ter. Hoje, nós temos essa liberdade. Nós temos aqui uma coleção de Bíblia. Não sei se dá para ver, mas tem Bíblia de todo tamanho, cor, gênero, tudo. De estudo, não de estudo. Bíblia, eu tenho até Bíblia prova d'água aqui em casa. Tem uma Bíblia prova d'água, eu tenho. Então a gente tem Bíblia no celular de todos os jeitos. Basta você querer conhecer da palavra de Deus. Será que a gente é cristão de verdade? E se você não tem o desejo, busque Deus, né? Fala, Senhor, não consigo ler, não tô afim. Seja sincero. Me ajude a matar minha carne porque eu preciso me converter. E todos os dias, a gente tem que fazer, eu oro isso todos os dias. Todos os dias eu oro para me converter, porque todos os dias eu descubro que eu sou errado. Não é fácil, é a coisa mais difícil. Se fosse fácil, todo mundo ia ser santo. Exatamente. É verdade. Então, gente, se você não sabe o que é janela 1040, que a gente comentou sobre a janela 1040,
Temos um curso onde nós falamos sobre a janela 1040. Gente, nós temos o curso de missão. Nós temos um curso de missão, nós temos uma marca de roupa, olha que bonito. Essa daqui foi a piloto. Pra quem não sabe, nós somos missionários, né? Tá na mesma. Assiste aí os outros vídeos pra você entender melhor o que a gente faz. E pro nosso sustento, pra que a gente consiga viver 100% na obra, nos dedicando à obra, nós nos tornamos empreendedores, né? Por livre e espontânea pressão. Infelizmente é difícil encontrar pessoas que se identificam com a nossa missão e queiram nos manter, até mesmo igrejas. Então, nós, para não desistir de fazer o que Deus nos mandou fazer, nós criamos alguns empreendimentos, como por exemplo a Ecolelo. Essas camisetas aqui são da nossa marca Ecolelo, que os links vão estar aqui embaixo, tá? Vou deixar tudo na descrição. Nós temos também um curso de missão, gente, para você que quer saber mais sobre o mundo missionário, quer se tornar um missionário ou quer entender mais sobre a missão da igreja, que é levar a palavra de Deus. Faça esse curso e você vai estar abençoando a nossa vida, não somente a nossa vida, mas de outros missionários, porque todo o valor que nós arrecadamos, tanto com a Ecolelo quanto com o curso de missão, é revertido para outros projetos sociais e outros missionários. E nós criamos isso porque nós na pele sofremos isso. Nós não temos, depois de 8 anos como missionários integrais, nós não temos ninguém nos mantendo. E isso traz muito peso pra gente, principalmente pra gente que é homem. A gente tem muita essa responsabilidade de trazer o sustento para casa. Mas a vida missionária é um caso à parte. A gente não tem tempo para trabalhar e continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus sustenta. Claro, mas nós temos que nos mexer também. As coisas não nascem não cai da árvore dinheiro. Então nós precisamos nos reinventar para muitas coisas. Então você comprando essas coisas vai nos ajudar a permanecer no campo missionário. Nós temos muitos projetos, a gente ajuda muitos projetos. Desculpa, gente. Além da Ecolelo e do curso, eu sou escritora também, eu tenho dois livros. A minha esposa é top. Eu vou deixar aí na descrição também, se você quiser ler o meu livro. Um livro é sobre eternidade, chama Quem Disse que Final Feliz Não Existe, é para adultos mesmo ler. E o outro livro é um e-book infantil para crianças, que vai ter uma coleção. Ela lançou o primeiro e vai ser uma coleção. E fala sobre histórias missionárias. A primeira história é da Amy Carmichael. Então vem muita novidade por aí, gente. E se você quiser saber mais sobre nós, tiver perguntas e quiser saber mais sobre o mundo missionário e ainda tem dúvida, deixa aí no comentário. Conheça a gente através do nosso Instagram e TikTok também. Temos TikTok. Exatamente. Então é isso, gente. O vídeo já ficou longo. Muito obrigada por você que ficou até aqui assistindo tudo isso. Você é incrível, o Senhor vai te abençoar muito na sua vida. Curte, compartilha, deixa o like, faz tudo. Em nome de Jesus, tá? Porque aí Deus vai te prosperar e encher os seus celeiros. Não, mentira, não vai acontecer nada disso, mas vai ajudar a gente mas muito, pode acontecer também, mas não por causa disso. Exatamente. Mas vai nos ajudar muito. Deus abençoe vocês, gente, e até a próxima. Fiquem com Deus, missionários.